Bom dia, meninos. Estamos aqui para gravar a nossa aula de arte de hoje. Bem, eu estou aqui para falar com vocês aí a respeito, né, dos movimentos artísticos do século XX. Eu sei que nós estávamos falando no livro sobre as artes visuais africanas, não é? Nós falamos sobre as artes visuais africanas e falamos sobre as influências dessas artes visuais, né? Como, por exemplo, o cubismo, que foi influenciado, né, pelas artes visuais africanas, a arte contemporânea também é bem influenciada pelas artes visuais africanas, né? Mas hoje nós vamos tratar aí sobre um novo movimento artístico, tá? Um novo movimento artístico do século XX, que lembra que eu falei para vocês que nós estamos estudando os vários ismos, né, os vários movimentos artísticos que ocorreram no século XX. Então, quais são estes movimentos artísticos? Vamos relembrar os que nós já vimos e nós vamos aprender um novo hoje. Quais são esses movimentos artísticos? Impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, né? Cubismo, abstracionismo, dadaísmo e hoje nós vamos ver sobre o futurismo, tá bom? O futurismo, ele tem muito a ver com a forma de vida que as pessoas estavam levando no início aí do século XIX, depois da Revolução Industrial, depois do êxodo rural, em que as pessoas saem do campo e partem, né, para a cidade e elas conseguem, né, elas acabam tendo a forma de vida alterada. Antes disso, elas viviam no campo, vamos supor, se elas fossem capinar um pedaço ali do campo. Ela ia de acordo com a força que ela tinha, né? Quando ela estava se sentindo mais forte, ela capinava mais. Quando ela já estava cansada, a pessoa já estava cansada, ela capinava menos, ou seja, ela seguia, né, a sua própria força, a sua própria vontade ou o seu jeito de ser, né? Quando houve o êxodo rural e essas pessoas passaram a viver nas grandes cidades e foram trabalhar nas fábricas, ocorre aquilo que ocorreu lá no filme, no início do filme que eu pedi para vocês assistirem, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que as pessoas passam horas e horas, né? Vamos supor aí de 16 a 20 horas trabalhando nessas fábricas em esforços repetitivos e não seguiam mais a sua própria velocidade de acordo com a sua própria força. Eles eram obrigados a seguir a velocidade das máquinas e não mais a sua própria força. Né? Eles tinham que seguir a velocidade das máquinas, contanto que lá no filme, né, de tanto fazer esforço repetitivo e cada vez mais rápido, Charlie Chaplin chega a enlouquecer. Né, o personagem, né, o Carlitos, personagem do Charlie Chaplin, chega a ter que ser internado porque enlouquece. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é exatamente essa mudança de forma de vida, ela traz modernidade, é claro, mas ela também faz com que as pessoas levem um estilo de vida muito mais acelerado, muito mais rápido. Né? Essas novas fábricas, essas novas máquinas que surgem, trazem um ritmo de vida acelerado. E é exatamente isso que os futuristas, que nós vamos falar hoje, né, do movimento futurismo, que os futuristas queriam transmitir, queriam passar através das suas obras, tá? Então nós vamos ver aí algumas características do movimento artístico do futurismo e depois eu vou mostrar alguns exemplos de obras para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
para que vocês possam ver. Então, vamos lá. Futurismo. A exaltação da máquina e a poética da velocidade, de 1909. Do mesmo jeito que vocês, quando nós falamos de cubismo, eu falava direto para vocês, não esqueçam, cubismo é a geometrização das formas. O futurismo, vocês não podem esquecer que ele está ligado à velocidade, a ilusão de velocidade nas suas obras. Contanto que vocês podem ver aqui atrás, ó, cheio de riscos, de retas e linhas curvas, que eram utilizadas exatamente para dar a ilusão de velocidade, tá bom? Continuando. Contexto histórico do futurismo. Futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente no dia 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e as suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes, influenciando vários artistas que posteriormente instituíram outros movimentos modernistas. Repercutiu principalmente na França e na Itália, onde vários artistas, entre eles Marinetti, se identificaram com o fascismo. Esse era o contexto histórico, né? Bom, continuando. Olhem bem esta obra. Quero que vocês olhem e tentem analisá-las. Será que vocês conseguem ver o que está desenhado nessa obra? Essa obra é de um artista italiano, a maioria dos artistas futuristas eram italianos, tá? De um artista italiano chamado Giacomo Balla, tá? O Giacomo Balla, ele tentava fazer com que os seus artistas, com que as suas obras tivessem a ilusão de movimento através de uso de linhas e de formas. Vou falar o nome dessa obra agora. Voo dos Pássaros. Agora já dá para identificar, não dá? Agora que eu disse o nome para vocês, Voo dos Pássaros. Bem, se você analisar, ó, eu vou passar o mouse para vocês perceberem. Se vocês analisarem mais devagar, vocês vão ver que é um pássaro atrás do outro. Olha lá, como se fossem linhas de pássaros. E se vocês prestarem atenção, cada pássaro tem uma asa para trás, uma asa média e uma asa para frente, como se ele estivesse batendo as asas. Então, cada pássaro tem 3 pares de asas. Além de fazer esses pares de asas e um pássaro atrás do outro, ele ainda usa, ó, linhas curvas e linhas retas para dar essa ilusão de movimento, de velocidade. É isso que os artistas do futurismo queriam. Ilusão de movimento e velocidade, tá bom? Características do futurismo. Lançado por Marinetti no Manifesto Le Futurismo, em 1909, surge entre o simbolismo e a Primeira Guerra Mundial. Exalta a vida moderna, o culto à máquina e à velocidade. Não se esqueçam disso. Exalta a vida moderna e o culto à máquina e à velocidade. Destruição do passado e do academicismo. Queria liberdade de expressão, atitudes de irreverência, destruição dos códigos e valores cristalizados e uma arte agressiva.
tá? Aí aqui fala, né, como deveria ser, né? O Marinetti fala que seria preciso destruir a síntese, dispondo de substantivos ao acaso, como nasce, imaginação sem fio, fora das redes lógico-gramaticais. É claro que aqui o Marinetti ele era um poeta, então ele está falando mais especificamente da literatura e não da arte. Mas, porém, a arte exalta isso aqui, não é? Que é acabar com o academicismo, com a arte de cunho mais realista e cultuar a máquina e a velocidade da vida moderna, tá bom? Olha outro exemplo aqui. Esse exemplo se chama Dinamismo de uma Máquina, também do Giacomo Balla, tá? Como assim dinamismo de uma máquina? Ele queria mostrar a velocidade de uma máquina em funcionamento, então como se ela estivesse girando assim bem rápido, tá? Quando eles não colocam o nome específico da obra, quando não tem um desenho específico, eles costumavam colocar o nome de dinamismo, porque dinamismo seria esse movimento, tá? Eu vou ficar baixando sempre, meninos, porque estava dando erro na gravação, tá? Então eu vou sempre conferir se realmente está gravando, porque eu tentei gravar um pouco atrás e caiu. Então eu vou ficar sempre assim, de vez em quando eu saio da tela, vou lá, confiro se está gravando mesmo, tá bom? E aí eu retorno. Bom, futurismo. Características do futurismo. Então, reunir a beleza e a fealdade do que era considerado grotesco. Futurismo, em linhas gerais, foi um movimento estético mais de manifestos do que de obras. Procurava-se nesse estilo expressar o movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Tá bom? Então, não pode esquecer isso. Aqui mais uma obra, agora do Umberto Boccioni, também artista, pintor italiano, tá? Que representa assim como se fossem várias pessoas andando rápido, tá vendo? Ó, aqui seriam pessoas caminhando. Aí aqui fala, né, um pouco aí de mais algumas coisas da literatura futurista, nós vamos pular, porque aí tem a ver mais com a literatura e não com a arte, mais um dinamismo, automóvel mais velocidade mais luz, do Giacomo Balla. Então seria como se fosse um automóvel correndo, aí ele corre e ficou só aquele rastro, né, da luz, rastro de luz. Então seria mais ou menos isso, essa velocidade que o Giacomo Balla queria trazer para essa obra, tá vendo? Aqui vai falar do poema futurista, que não é o nosso caso, nós vamos ficar apenas nas obras. Olha essa outra, Estado de Ânimo, Os Adeuses, do Boccioni, tá? A pintura futurista, ela foi fortemente influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo. Por isso que nós aprendemos primeiro o cubismo e o abstracionismo, e agora que nós estamos aprendendo sobre o futurismo, né? Mas a utilização de cores vivas, estridentes e violentas, contrastes e sobreposição das imagens, que pretendiam a ideia de dinamismo, deformação e desmaterialização, porque passam os objetos e os espaços quando ocorre a ação. Para isso, recorreram à decomposição geométrica das formas, através de linhas quebradas em ângulos agudos, mais dinâmicos, e linhas sinuosas, que seriam as linhas curvas, né? Para os futuristas, os objetos não se esgotam no contorno aparente e os seus aspectos interpenetram-se continuamente a um só tempo. Procura-se, nesse estilo, expressar o movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimentos no espaço.
obtendo-se uma expressividade dinâmica, transmissora das emoções fortes, ações, coragem. O artista futurista não está interessado em pintar o automóvel, por exemplo, mas captar a forma plástica da velocidade por ele no espaço. Então, é aquilo que eu falei, né? Seria como se o automóvel tivesse passado e aquele feixe de luz que passou é que eles queriam registrar aí nas pinturas futuristas. Olha esse. Dinamismo de um ciclista, do Boccioni. É até difícil de identificar, né, o ciclista aqui. A hora que a gente lê o nome, aí você entende que aqui seria o capacete, o cara meio deitadinho na bicicleta, aqui a roda da bicicleta, aqui seria mais a coxa do cara, né, aqui embaixo. Então, dinamismo de um ciclista. Como seria um ciclista em movimento? Seus primeiros seguidores foram Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo, que lançaram um manifesto no teatro em Turim em 1910. Giacomo Balla, ó, essa daqui, do Giacomo Balla. Na sua obra, o pintor italiano tentou endeusar os novos avanços científicos e tecnológicos por meio de representações totalmente desnaturalizadas, embora sem chegar a uma total abstração. Mesmo assim, mostrou grande preocupação com o dinamismo das formas, com as situações da luz e a integração do espectro cromático. A formação acadêmica de Balla restringiu-se a um curso noturno de desenho de 2 meses de duração, na Academia Albertina de Turim, na sua cidade natal. Olha lá. Em 1895, o pintor mudou-se para Roma. 5 anos mais tarde, fez uma viagem a Paris, onde entrou em contato com as obras dos impressionistas e neo-impressionistas e participou de várias exposições. De volta para Roma, conheceu Marinetti, Boccioni e Severini. 1 ano mais tarde, juntava-se a eles para assinar o Manifesto Técnico da Pintura Futurista. Apresentou em 1912 o seu primeiro quadro futurista, intitulado Cão na Coleira ou Cão Atrelado. Dissolvido o movimento, Balla tornou-se as suas pinturas realistas e voltou-se para a escultura e a cenografia. Depois, né, que o futurismo acaba, ele volta para as pinturas mais realistas, esculturas e cenografias, mas ele fez parte, é um importante, né, o Giacomo Balla é um importante representante aí do futurismo. Ó, velocidade abstrata, essas duas. Outra obra do Giacomo Balla, bem abstrato, mas sempre trazendo essa repetição, né, esses riscos, essas linhas para dar a ilusão de velocidade. Mais uma. Outra. Aí aqui vai falar sobre o Carlo Carrà, mas eu vou passar rapidinho só para vocês verem as imagens, tá? Suas obras. O Carlo Carrà já é um pouquinho mais realista, tá vendo? Um pouquinho mais estilizado, dá para você ver melhor a parte dos desenhos. E agora nós vamos falar aí sobre Umberto Boccioni, que são um dos principais, o Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Sua obra manteve-se sob a influência do cubismo, mas incorporando os conceitos do dinamismo e simultaneidade, formas e espaços que se movem ao mesmo tempo em direções contrárias. Nascido em Reggio di Cabrilha, Boccioni mudou-se ainda muito jovem para Roma, onde estudou em diferentes academias. Conheceu pintores como Balla e Severini. No início, mostrou-se interessado na pintura impressionista e principalmente nas obras de Cézanne. Fez então algumas viagens para Paris, São Petersburgo e Milão. Ao voltar, entrou em contato com Carrà e Marinetti. 1 ano depois, encontrava-se entre os maiores autores do manifesto
futurista de pintura, do qual foi um dos principais teóricos e foi com a intenção de procurar as bases dessa nova estética que viajou a Paris e se encontrou com Picasso e Braque. Olhem só, não dá mesmo uma impressão do cubismo? Olha lá. Olhando nessas primeiras obras futuristas do Boccioni, a gente tem bastante aí as influências do cubismo. Olha lá onde eu estou passando o mouse. Tá vendo? Tem bastante influência do cubismo nessas obras. Dá uma conferidinha, tá gravando normal. Aí, continuando. Ao retornar, publicou um manifesto técnico de pintura futurista, no qual foram registrados os princípios teóricos da arte futurista. Quais eram os princípios? Condenação do passado, desprezo pela representação naturalista, indiferença em relação aos críticos de arte e rejeição dos conceitos de harmonia e bom gosto aplicados à pintura. Tá? Então, agora mais umas obras do Boccioni, olha só. Bem, vamos lá. Essa daqui, dinamismo de um jogador de futebol. Olhem bem, será que vocês conseguem enxergar o jogador de futebol aqui? Essa outra, né? A carga dos lanceiros, seriam aqueles cavaleiros de lança. Conseguem enxergar? Vou deixar só uns minutinhos, é só um minutinho, só para vocês olharem e ver se vocês conseguem enxergar. Aí depois eu vou explicar, é claro, onde que estão as partes aí, tá? E aí, meninos, conseguiram ver? Bom, agora eu quero que vocês acompanhem o mouse, porque eu vou mostrar para vocês as partes do jogador de futebol para ver se vocês conseguem identificar, conseguem enxergar, tá? Vamos lá. Olhem só. Aqui é a cabeça. Ele está com o corpo em movimento, assim, tá vendo? Com o corpo em movimento, então aqui é o ombro, aqui é o braço em movimento, por isso que parece um bração fortão, mas ele é o braço em movimento. Aqui seria o tronco dele, o outro braço, tá? E aqui a coxa, uma coxa vem para frente e a perna aqui, o pé aqui, a outra coxa para trás, porque ele está correndo. Tá vendo? A coxa e a perna aqui para trás. Então ele está nessa forma, assim, né, virado, correndo, tá vendo? Então esse é o dinamismo do jogador de futebol. É claro, querendo, né, trazer esse movimento para a obra. Aqui, na parte dos lanceiros, né, no cavaleiro de lança, aqui é a lança, tá vendo? Aqui seria a cara do cavalo, tá cortada a parte da cabeça da pessoa, ele não fez. Então, aqui seria a cara do cavalo, aqui uma pata, aqui as patas de trás do cavalo, aqui a perna do cavaleiro, ó, aqui seria o corpo do cavaleiro, a perna, e ele está com a lança assim nos braços, como se fosse aqueles cavaleiros medievais. E olha como que tem a ideia de repetições ali atrás, tá vendo? Bom, aqui as esculturas futuristas, como essa do Boccioni, tá vendo? Também para dar ilusão de movimento, como se fosse uma pessoa correndo. Aqui é de novo, né, o dinamismo do jogador de futebol, essa outra com rostos em movimento, muito uso de linhas retas, abstracionismo misturado com cubismo, tá vendo? Para dar ilusão de movimento e velocidade.
tivemos algumas fases do futurismo, de 1909 e a Primeira Guerra Mundial, o entre guerras e o pós-guerra depois na França, tá? Mas todos tinham essa ideia de dar ilusão de movimento. Esse aqui também é uma pessoa num cavalo, tá vendo? Dar ilusão de movimento. Aqui, aquele do cavaleiro, um pouquinho maior, para vocês conseguirem ver, ó, o rosto do cavalo, o corpo, as patas, ó, as patas do cavalo aqui atrás. Sempre, e essa forma de repetição. Vocês repararem aqui a bundinha do cavalo com o rabo, ó, ela se repete várias vezes, para dar essa ilusão de movimento, tá? Esse aqui já seria mais um projeto, né? Na parte da arquitetura, tá? As arquiteturas da época do modernismo tinham muitos riscos, da parte do futurismo, desculpa, tinha muitos riscos, retas, linhas retas, tá vendo? Aqui já são alguns desses aqui. Agora, meninos, eu vou mostrar para vocês algumas imagens futuristas de algumas outras obras, tá? Vou mostrar para vocês rapidinho. Algumas serão repetidas, vocês já viram, e outras não. Olha essa é o dinamismo de um ciclista. Se vocês repararem, dá para ver lá as rodas em repetição, as rodas em movimento, e o ciclista aqui, ele tá também em repetição. Então, seria dar aquela velocidade, né? Essas riscas retas para ajudar aí na questão da velocidade. Trazer ilusão de dinamismo e velocidade das máquinas para as obras de arte. Essa vocês já viram. Essa aqui, muita gente, quando eu pergunto, né, nas aulas, os alunos falam, é uma moto, professora. Já falaram que era um Batmóvel, né? Mas, na verdade, se chama dinamismo de um automóvel. Então, seria como se fosse um carro em movimento, tá vendo? Essa outra com umas pessoas, ao mesmo tempo cidade, retorcida. Essa que nós já vimos, do Giacomo Balla, dinamismo de uma máquina. Outro dinamismo de um ciclista, tem vários, né? Vários artistas futuristas fizeram dinamismos de ciclistas. Essa daqui eu vou até aumentar, que eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, que foi a primeira obra futurista do Giacomo Balla. Bom, observem e me digam o que é. Vou dar aí um segundinho aí para vocês olharem e me falarem o que é. E aí, meninas? Meninas e meninos, conseguiram enxergar? Tenho certeza que essa parte de baixo vocês já identificaram, não identificaram? O que seria essa parte de baixo? Um cachorrinho, né? Cachorrinho daqueles salsichinhas. Aí, se vocês repararem nos detalhes, olha só, ele tá com várias orelhinhas, vários rabinhos, várias perninhas, várias patinhas em movimento. Então, né, seria o dinamismo de um cachorrinho andando, tá vendo? Essa ideia de repetição de movimentos que foi criada aí na época do futurismo, voltou a ser muito utilizada em histórias em quadrinhos. Depois, na década, né, de 30, de 40, quando surgem aí as histórias em quadrinhos, eles criam esse efeito para dar movimento. Por exemplo, se uma criança, um personagemzinho de história em quadrinhos está correndo, ele tem aquele monte de perninha, não é? Então, eles trazem essa ideia do futurismo para as histórias em quadrinhos. Tá, mas e essa parte de cima? Aqui é um cachorrinho. E aqui? O que seria isso? Muita gente, né, quando vê, me fala, muitos alunos me falam, é uma tartaruga,
e assim por diante, né? Na verdade, são os pés do dono do cachorro. O cachorro, ó, aqui, ó, tem as sombras, ó, da coleira. O cachorro está na coleira. E aqui, ó, se você reparar onde eu estou passando o mouse, ó, é aqui a perna do cara e o sapato. Aqui é o outro sapato. Então, seriam os passos do dono, os passos da perna do dono do cachorrinho. Tá vendo? Então, ele está em movimento, ele está andando, então tem essa repetição de imagens, tá? Queria que vocês tivessem analisado essa bem de perto, porque essa é uma das principais obras, né, do Giacomo Balla, que foi a primeira futurista que ele fez. Olha essa outra. Essa dá para enxergar também, não é? Essa é um trem numa linha, tá vendo? De trem, ó, ele está chegando, como se ele estivesse chegando na estação, que seria fumaça, só que bem com influências do cubismo também, tá vendo? Então, tudo para dar ilusão de movimento. Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam. Ilusões de movimento nas obras. É importantíssimo que vocês não se esqueçam disso. Aí aqui nós temos, olha lá, dinamismo de um ciclista do Boccioni, que vocês já viram, automóvel correndo do Giacomo Balla, mais ou menos aquela coisa de desenho animado, que o carro sai correndo assim, deixa só aqueles riscos. Seria mais ou menos essa ideia que o Giacomo Balla queria, né, transmitir nas suas obras. Aí uma escultura futurista do Boccioni, né, dinamismo de um homem correndo. Bem, deixa eu só colocar aqui uma outra pasta para ver se tem alguma obra diferente. Não, olha lá, o dinamismo do ciclista. Então, nós chegamos aí ao fim da nossa aula de arte de hoje, que nós estávamos falando aí a respeito do futurismo. O que você não pode esquecer de jeito nenhum? Futurismo, ilusão de velocidade nas obras. Trazer a velocidade das máquinas para as suas obras, tá bom? Então, sempre com a repetição, com padrões repetitivos, para trazer essa ilusão de velocidade. Não esqueçam disso. Principais artistas do futurismo: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, os dois, ambos italianos, né? Ah, tivemos outros? Sim, tivemos outros, mas esses dois foram os principais que nós falamos e que eu mostrei aí as obras para vocês analisarem. O cubismo sofre influência do abstracionismo e falei cubismo. O futurismo sofre influência do cubismo e do abstracionismo, mas cria uma estética própria, onde eles davam a ilusão de velocidade, traziam a ilusão de velocidade para as obras. Não se esqueçam disso, tá? Muito importante. E essa ilusão de velocidade, através de padrões repetitivos, vão depois, anos depois, influenciarem as histórias em quadrinhos, né? Vão se tornar recursos gráficos para as histórias em quadrinhos que são utilizados, esses recursos gráficos são utilizados até os dias de hoje, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre o futurismo. Bem, como tarefa para vocês, eu vou passar um link que tem um mapa mental. Nesse link tem um mapa mental que tem como se fosse um resuminho de cada um desses movimentos que a gente veio aprendendo, né, até hoje. Tem o resuminho também do futurismo e tem um resuminho do próximo movimento que nós vamos aprender, que será o surrealismo. Então, o que eu quero que vocês façam aí como tarefa? Eu quero que vocês ou imprimam esse mapa, leiam com atenção e colhem, né, esse mapa,
ou vocês vão copiar esse mapa conceitual, tá? Eu vou indicar o link, eu vou colocar lá o link para vocês na descrição da tarefa e vai estar fácil para vocês imprimirem ou copiarem, tá? Esse mapa mental, para ter ali registrado resuminhos do que é cada um desses movimentos, tá? Dos principais deles. Não são todos que estão lá, né? Mas alguns principais estão e eu quero que vocês façam isso. Então, a tarefa de arte será essa. Bem, nossa aula de arte fica por aqui.